Há poucos minutos, ouvi o nosso brilhante senador, esse líder, senador Pimentel, dizer que um dos problemas do nosso país é a qualificação da mão de obra. Perfeitamente. É sabido já por todos nós que são diversos gargalos, mas a mão de obra, eu diria que é um dos maiores gargalos que impede o nosso crescimento. E é exatamente sobre esse tema que eu tenho vindo reiteradamente a essa tribuna, senhor presidente. Até mesmo como empresário que sou, falar sobre o Sistema S. Essas entidades criadas há mais de 70 anos com a finalidade exclusiva de qualificar essa mão de obra no Brasil. E que 70 anos depois, com esse rio de dinheiro que eu tenho colocado aqui também sempre, compulsoriamente arrecadado como tributo, dinheiro do povo, e a nossa mão de obra continua ainda desqualificada. Isto é um pecado. Pois bem, presidente, na quarta-feira passada, o senador Benedito de Lira, em seu discurso nessa tribuna sobre o Sistema S, disse, aspas, tentar denegrir ou esfacelar essa imagem é uma tarefa fadada ao fracasso. Pois bem, acredito que o senador, a quem tenho grande respeito e admiração, não tenha lido o meu livro denominado Caixa Preta do Sistema S. Tampouco acompanhado os meus discursos nessa casa. Porque a minha intenção, presidente, sempre foi de aprimorar o sistema e não de denegrir ou esfacelar o Sistema S. É sabido por todos dessa casa. Tenho dito reiteradamente que sou defensor do Sistema S. Nunca discuti o mérito. E o meu desejo é aprimorar o sistema. Inclusive, já apresentei um projeto de número 072, que eu trato de lei geral, que irá corrigir todas as distorções verificadas nas auditorias do nosso Tribunal de Contas e também da nossa Controladoria Geral da União, que são órgãos fiscalizadores do sistema. Diante das auditorias realizadas pelo TCU, CGU e nota técnica da Receita Federal, bem como no uso das minhas atribuições como senador da República, que é de fiscalizar o dinheiro público, não posso, não devo e nem ficarei calado diante dessa máfia que se instalou nos últimos anos dentro do Sistema S. Tratado como se deles fossem, sendo que, na verdade, o Sistema S é do povo, porque é dinheiro do povo. Mas quem é que não sabe no Brasil hoje que o Sistema S é desses poucos empresários, que estão há 50 anos, há 40, 50 anos no cargo, e tem até o direito sucessório. Quando estão aí batendo aí os seus 85, 90 anos, aí então coloca então os seus filhos, netos e bisnetos. É lamentável, senhor presidente. Diante de diversos crimes cometidos pelo Sistema S, que eu tenho dito sempre aqui, há pelo menos 2 verificados pelo TCU que deverão ser corrigidos urgentemente e os seus gestores penalizados. A falta de transparência. Como é que você administra 15 bilhões de reais ano sem transparência? Como? É só no Brasil que isso pode acontecer? E interessante, não é por falta de lei. Leis existem. Por exemplo, a história da transparência. Por exemplo, as nossas LDOs, a 11.768 de 2008, no seu artigo 6º, parágrafo 3º, e LDOs subsequentes, determina que o sistema tem que dar publicidade aos seus fatos contábeis, aos seus balanços, às suas receitas e despesas, os seus atos,
mas nunca fizeram. Lei 12.527 de 2011, no seu artigo 6º, da Lei de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto-Lei 7.724 de 2012, a Lei da Transparência. Tem que dar publicidade aos salários, inclusive dos diretores, dos presidentes. Pode ir lá. Colocaram algumas informações sobre salários daqueles servidores de remuneração menor. Mas eu disse há poucos dias aqui que um consultor técnico tinha salário acima de R$40 mil. O artigo 37 da Constituição de 88, combinado com o artigo 70 da mesma Constituição, se o dinheiro é público, ele tem que dar publicidade. Pois bem, senhoras e senhores senadores, existem leis, só que para eles não passam de linhas mortas. Vejam o que disse o presidente da CNI, senhor Robson Andrade, no jornal O Globo, na semana passada, no dia 3/4. Senadora Ataíde, permita-me interrompê-lo por um minuto, só para anunciar a presença nas galerias dos estudantes do curso de Direito do Centro Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé, de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos ao Senado Federal. Pois bem, presidente. Então, veja o que o presidente da Confederação Nacional das Indústrias disse, então, ao jornal o Globo, a semana passada. Ele disse o seguinte: a CNI vai adotar iniciativa que colocará sob pressão todas as confederações patronais e de trabalhadores. Seu presidente Robson Andrade decidiu, olha só, senhor presidente, olha só, povo brasileiro, eu aqui falei de 3 leis. A Lei 11.768, a 12.527, falei da Constituição Federal, da nossa Carta Maior. Não, mas o poderoso senhor Robson Andrade decidiu. Ele decidiu. E o que ele decidiu? Ele decidiu publicar na imprensa um balanço financeiro da entidade, inclusive do SES e do SENAI. Pronto, agora existe lei, presidente. O presidente da Confederação decidiu. Outro item que me causa muita estranheza e muita preocupação: a arrecadação direta feita pelo SES e SENAI junto aos industriais. A Lei 11.457, 2007, artigo 3º, parágrafo 2º, que eu tenho dito sempre aqui, transferiu para a Receita Federal, sem ressalva, a competência para a arrecadação das contribuições sociais. É tributo. Se é tributo, somente o Estado, o Distrito Federal, a União que pode arrecadar. Não. O Sistema S, através do SES e SENAI, faz uma arrecadação diretamente. O ano passado foi superior a 3 bilhões de reais. E eu quero dizer aos senhores industriais que estão pagando diretamente esse tributo ao SES e SENAI, gostaria de dar um conselho: procure informações com seu departamento jurídico ou com um advogado para saber se este recolhimento direto é legal. Porque, conforme determina a lei, os senhores estão inadimplentes com a Receita Federal do Brasil e terão que pagar novamente as suas contribuições com as devidas correções. A coisa é muito séria, a coisa é muito grave, porque é muito dinheiro. Se hoje for corrigir esses últimos 5 anos aí, é possível que chegue próximo dos 60 bilhões de reais. Pois bem, presidente, eu disse há poucos dias que o TCU não havia terminado a auditoria, a hora solicitada por mim. Mas acabou de chegar em minhas mãos mais 4 acórdão do Tribunal de Contas da União, relativo a licitações. Esses acordos se encontram aqui em minhas mãos e eu vou distribuir a todos os parlamentares dessa casa. Pois bem, o acordo 526 do SES e SENAI
que eu disse aqui a semana passada, de 8 processos analisados pelo TCU, 7 apresentam inúmeras irregularidades. Estou falando de licitações. Estou falando como é que se está gastando o dinheiro do povo, ou seja, esses 15 bilhões de reais. Então, de 8 processos, 7 está danificados, podrificados. Senar, acabei de pegar a Senar. Assinalei simplesmente as falhas verificadas. Sistema indevido de remuneração, acompanhamento de prestação de serviço de educação à distância. B. Prorrogação do contrato de prestação de serviço de educação à distância sem a devida adequação dos preços. C. Fixação de honorários mínimos em edital de contratação de serviço de comunicação e publicidade. D. Requisito de habilitação que demanda dos licitantes gastos anteriores à assinatura do contrato para serviço de comunicação, publicidade de serviços gráficos. E atribuição de ponderação de 70% para técnica e 30% para preço, sem a devida justificativa. F. Fragilidade no planejamento, execução das contratações. G. Contratação direta de serviços de consultoria e instrutoria por inexigibilidade de licitação sem previsão legal. H. Não utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns. I. Presença de nomes e imagens em publicidade das ações do Senar. Não quero aqui agora, presidente, relatar o que disse o Tribunal de Contas, mas eu vou repetir esse item para que esta casa e o povo entenda. Presença de nomes e imagens em publicidade de ações do Senar. Isso é muito grave, mas não vou ler aqui não, presidente. SESC e SENAC. Irregularidades detectadas. Vamos lá. Letra A. Restrição ao caráter competitivo mediante a exigência de critérios restritivos e ou desnecessários. B. Ausência ou deficiência de pesquisa prévia de preços e de estimativa de orçamento nos procedimentos licitatórios. C. Ausência de justificativa para a utilização de licitações do tipo técnica e preço. Contratação indevida por inexigibilidade de licitação. E. Ausência de formalização de processos para acompanhamento de execução das contratações. F. Pagamento antecipado sem a correspondente contraprestação. G. Realização de pagamento sem cobertura contratual. E. H. Melhor dizendo. Não imposição de graduação de notas no edital para valoração dos quesitos das propostas técnicas. E inclusão indevida de critérios de julgamento técnico em licitação do tipo menor preço. Ciescop foi detectado. Foi questionada a participação dos OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, olha só, em processo licitatório, uma vez que estariam beneficiados em relação às outras concorrentes, tendo em vista serem instituições sem fins lucrativos, que recebem incentivo do Estado e benefícios fiscais, o que contraria o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Ou seja, os OCIPs concorrem de igual condições com outras empresas. Isso não pode. Isso é ilegal. E esta organização presta serviço praticamente a todas as entidades do Sistema S. Teremos que ver o porquê que esta empresa é sempre vencedora e ela goza de todos esses benefícios. É evidente, presidente, que as empresas vencedoras das entidades do sistema são previamente escolhidas. Isso está claro em todos os acordos das auditorias do Tribunal de Contas e da nossa Controladoria Geral da União. Também não há dúvida que o dinheiro do povo está sendo malversado. Diz o tribunal, senador Agripino, que o dinheiro do povo está sendo malversado.
há uma malversação do dinheiro do povo. Mas o sinônimo dessa palavra, meio que estranha, é roubo. Está roubando o dinheiro do povo. E o Brasil inteiro sabe disso. E esse Congresso sabe disso. Interessante aqui, presidente, só um detalhezinho. Aquela Olimpíada da Sabedoria do Rio de Janeiro, só um pequeno detalhe aqui no acordo 526 de 2003 do SESI-Senai. Uma cafeteira custa R$70. Foi compra por R$1.100, senador Brairo. 70. Foi comprada por R$1.100, ou seja, 1.471,43% a mais. Isso aqui é só um detalhe, eu não estou falando da compra de um prédio de R$100 milhões. Um suporte para TV de R$200 foi compro por R$900, ou seja, 350% a mais. Isso é só para se ter uma ligeira noção da forma que está sendo tratado esse dinheiro do povo. Uma vez que os entes do Sistema S não cumprem nem mesmo seus regulamentos de licitações criados por eles próprios, que é sabido por nós. Imagine se os seus gestores têm conhecimento do que determina, do que disciplina os artigos 37 e os 70 da Constituição Federal sobre os princípios básicos de quem administra dinheiro público, ou seja, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência e economicidade. Eu tenho certeza que isso aqui eles nunca nem leram. Diante de todos os fatos narrados no livro Caixa Preta do Sistema S e dos novos acordos do Tribunal de Contas da União, só vejo uma única saída para desvendar e desbaratar essa quadrilha que hoje tomou conta dessas entidades do Sistema S que se instalou. É a CPI. Acredito que há pessoas sérias no sistema, como toda regra tem exceção. E há poucos dias o senador Luiz Henrique disse que no estado dele o pessoal trabalha honestamente. Eu disse a ele que é uma exceção e parabenizei o Sistema S daquela região. Mas eu não vejo outra saída a não ser uma CPI. Senador Tax, eu tenho dito, esta causa não é minha, e sim da União, deste Congresso, do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, da imprensa, da Polícia Federal, em prol do povo brasileiro. Eu não estou aqui atrás de voto. Eu vim aqui para ver se eu consigo fazer alguma coisa a este país. Acredito que este parlamento não deixará de cumprir com as suas obrigações, que lhes são peculiares. Digo mais. Acredito. Se providências não forem tomadas com urgência, a qualquer momento, os entes do Sistema S poderão propor um acordo com o governo federal. Que acordo é esse? Acordo de repassar as contribuições compulsórias para a União e eles ficariam tão somente com as receitas oriundas de serviços prestados, aluguéis e recebimentos de juros. E com um patrimônio que suponho estar aí superior a 100 bilhões de reais. Porque não tem lei nenhuma, até então, salvo melhor juízo e salvo engano, não há lei nenhuma que, uma vez falindo esse sistema, ou eles fazendo uma proposição desta ao governo, este patrimônio retomaria à União. Não tem lei nenhuma. Eles podem tranquilamente fazerem isso. E esse patrimônio é muito superior a 100 bilhões de reais. Pois bem, presidente, estou encerrando. O meu PLS
que protocolizei nessa casa, que eles estão brincando com o meu PLS por aí, ele vê exatamente isto: aprimorar o sistema e corrigir estas deficiências. Terão que prestar conta aos seus ministérios de sua categoria, terão que ser nomeados pelo presidente da República e tem que ser sancionado, homologado e autorizado por este Congresso. Também o sistema de contratação de pessoal, que é uma verdadeira balbúrdia, tem que obedecer também os concursos públicos. Licitação, eu não diria que tem que chegar à Lei 8.666, mas tem que criar critérios rígidos para que eles possam cumpri-los. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado.